Nossa, era muito diferente do que é hoje. Estava tudo, né, aquela terra batida, aquela terra vermelha. Isso aqui era um canteiro de obra, com batistaca ali, batendo o tempo inteiro, atrapalhando as aulas, mas você via que era uma situação que incomodava, porém que iria dar frutos, e deu. Anos depois que a primeira aula foi ministrada neste campus, a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro olha para trás e vai buscar na memória das pessoas mais importantes que passaram por aqui sua história. Com a palavra, aqueles que são o verdadeiro motivo da existência da UENF, nossos alunos. Eu vim para cá em 93, 94, sou da primeira turma, fiz o vestibular, passei, fiz o mestrado, doutorado, depois fiz o concurso para professora e hoje sou professora aqui do setor de anatomia. Escolhi a UENF justamente pela proposta inovadora que a universidade divulgava, uma proposta de uma universidade com cursos interessantes que eram do meu interesse, por eu vir de uma família do interior, com propriedade, que sempre lidou com a vida agrícola, eu sempre tive essa vontade de ser veterinária. Quando a gente chegou aqui, apesar de eu não esperava, na realidade eu não tinha uma noção do que eu iria encontrar. Tinham coisas que hoje a gente acabou perdendo, mas que para a época ajudou a crescer, ajudou a fazer hoje, Ana Bárbara, professora, ajudou essa vida acadêmica minha chegar onde eu cheguei. Eu acho que tudo que eu conquistei desde então foi pelas dificuldades, a gente teve dificuldade, como tem dificuldade, mas essas dificuldades fizeram a gente crescer. A UENF estava em instalação, em implantação, então os laboratórios ainda bastante carentes ainda de equipamentos, os equipamentos haviam sido comprados, estavam chegando, alguns equipamentos importados, Então os laboratórios estavam ainda em implantação e a gente, inicialmente, como tudo, que começa, a gente teve muita dificuldade de realizar os trabalhos. Eu me lembro que a minha dissertação de mestrado ela foi feita numa fazenda, Foi um trabalho de campo, não é uma coisa fácil, porque você depende de muitos fatores, A gente tinha que levar uma série de equipamentos que a gente não dispunha ainda na universidade, pegava emprestado, uma série de adaptações, de improvisações para poder realizar o trabalho, Mas dentro, sempre procurando fazer aquilo com o maior cuidado possível para a gente obter os resultados corretos, para o trabalho. Estava começando a se falar de UENF, estava começando a se falar de universidade. E eu não entendia muito isso, mas era uma coisa nova, era uma coisa que se falava muito, se discutia muito como sendo uma universidade de ponta, de pesquisa. A UENF, no início, nós tínhamos o que se chamava de... A primeira turma da UENF, ela era uma coisa só. A gente tinha o ciclo básico comum, o famoso CBC. Esse ciclo básico ele tinha essa função de fazer esse nivelamento, essa padronização, tanto no português, na língua escrita, na língua culta, quanto na matemática básica, na química básica, na física básica. E isso criou na gente uma convivência muito grande. Então, o mesmo cara que eu fazia física com o cara que depois foi fazer engenharia de petróleo. Eu fiz química com um camarada que depois foi fazer biologia e criava vínculos de amizade. Hoje, essa primeiro grupo, o vínculo, a amizade não é só da minha turma, porque a gente teve essa vivência tanto do ciclo básico comum quanto da experiência de ser os pioneiros, seus primeiros alunos. Eu lembro perfeitamente o dia em que chegou a notícia de que ia inaugurar uma universidade em Campos, uma universidade pública em Campos. E aí eu fiz o vestibular e passei, e em 95 eu tive o privilégio de começar sendo aluna de engenharia. E aí eu entrei, eu lembro que eu falava assim, eu vou trabalhar na universidade. Meu grande sonho era ser professora da universidade. E eu investia nisso, trabalhei em laboratório, fui bolsista do CNPq a minha vida inteira aqui na universidade. Fui bolsista de iniciação científica durante toda a minha graduação. Meu vínculo com a vida acadêmica, com o laboratório era muito forte. E eu lembro o dia que a Petrobras lançou o concurso. E eu decidi até que eu não ia fazer o concurso, porque eu queria seguir minha vida acadêmica, eu queria fazer mestrado, eu queria fazer doutorado, eu queria trabalhar na universidade. Era esse o meu projeto. E aí eu me inscrevi, mas não me preparei para o concurso porque eram as provas na mesma semana. A prova de admissão ao mestrado era numa semana
e a prova da Petrobras era na outra semana. Nem me preocupei com o concurso da Petrobras, porque eu queria minha admissão no mestrado. E aí eu fiz a prova de admissão no mestrado, fui admitido no mestrado e fui fazer a prova da Petrobras com a cara e com a coragem, né? Sem nem ter estudado, nem ter feito nada. E eu fui aprovada. E aí eu tive que interromper meu mestrado. Esse concurso foi no meado de 2000, a Petrobras chamou em fevereiro de 2001, a gente se formou em junho de 2000, o concurso foi logo depois e a Petrobras chamou em fevereiro. E eu estava em pleno curso do mestrado quando eu fui chamada. E aí foi um baque, eu fiquei muito dividida se eu ia, se eu não ia. E eu recebi um conselho muito sábio do meu orientador, que me disse assim, vá e veja se é isso que o seu coração quer. Se você não gostar, o seu lugar está aqui de volta. E aí eu interrompi meu mestrado, fui, com muita má vontade, porque eu achei que eu não ia gostar. E eu descobri um outro mundo. Descobri o mundo do mercado de trabalho. A UENF foi uma paixão, e é uma paixão até hoje, né? Então, foi assim, eu vim para a UENF porque, a princípio, eu não tinha passado no vestibular para informática. E depois eu fui gostando, e cada vez eu ia gostando mais de tudo, né? E eu querendo, e a pesquisa, porque quando a gente pensa em fazer biologia, eu falei assim, eu não vou dar aula, eu não sei dar aula, eu não gosto de dar aula. E errado, sabe? Você vai aprendendo, você vai trabalhando com as coisas, você vai interagindo com um professor, vai interagindo com o experimento, com bancada. Eu não sou realmente aquela pessoa de ir para frente de um quadro e dar aula, mas eu gosto de ensinar ombro a ombro. Então, a parte de técnica para mim, de ser técnica, para mim é muito boa, porque eu encosto do lado de um aluno, está precisando de ajuda, vamos desenvolver isso, ou senão um aluno, Juju, preciso da sua ajuda. Então vamos lá, vamos fazer a pesquisa, vamos fazer esse experimento e eu ajudo. Aquela pessoa que estava ali te dando aula era a mesma pessoa que estava desenvolvendo projetos de pesquisa que revelavam, que mostravam interesse em favor do próximo. O que acontecia aqui na UENF? As pesquisas eram voltadas para a necessidade da região. Seriam fontes de pesquisa, né? Matéria-prima para pesquisa, saber dessas informações. Então vamos desenvolver pesquisa que possa atender a necessidade da região, de campus e região. Interessante você ver a relação do professor, que te dava a aula do que estava no livro, e aquela mesma pessoa ser um pesquisador e tentando melhorar a região. O laboratório muito bem equipado de alguns professores favorecia a aula prática em algumas disciplinas, o que enriquecia assim o conhecimento, né, daquela disciplina. Então isso aconteceu muito tanto na ênfase em biotecnologia como na ênfase em ambientais, teve muito saída a campo, que professores proporcionaram isso é importante para o desenvolvimento acadêmico. Daquilo que você via muito na televisão, aquelas notícias de ciência, você acaba tendo a oportunidade de ver na prática, no laboratório, assim, a vivência que muitos cientistas passam, assim. Sou pescadora profissional. Eu trabalhava no manguezal até 2001 e voltei para a escola para fazer ensino médio em Gargaú. Terminei em 2003 e em 2004 eu entrei para a universidade. Sempre tivesse vontade de vir para a UENF, não sei te explicar por quê. Quando eu terminei o ensino médio, eu falei, eu queria fazer faculdade na UENF. E o que me trouxe à UENF foi a vontade de entrar para a pesquisa. Eu olhava para as pessoas assim, na rua, eu tinha vontade de dizer, gente, tente, porque dá, a gente consegue. Olha só, eu consegui. Foi esse o sentimento que eu senti quando eu peguei meu diploma na mão. Olha, a UENF ela faz parte da minha história porque 20 anos da minha vida está aqui dentro. Acho que não tem expressão melhor para dizer que a universidade faz parte da minha vida. Porque ela ajudou a construir trilhar meu caminho profissional na minha vida. Nela eu cresci como pessoa, cresci como ser humano, cresci como profissional. Porque é o meu futuro. A UENF faz parte da minha história porque aqui eu vivi a melhor fase da minha vida. Foi aqui que eu me encontrei profissionalmente. Eu sou muito apaixonado pela UENF porque ela é um lugar onde a gente viu muita coisa acontecer, viu muitas possibilidades de mudança, de transformação social, né?
A função da universidade, essa universalidade do conhecimento e da informação, ela permite a alteração do comportamento humano, a mudança das relações sociais. E a região precisava disso. A região precisava de uma consolidação de um centro de excelência, um centro de pesquisa, um centro de formação de conhecimento, de formação de mão de obra de qualidade, para poder alterar a mentalidade dessa região. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com paixão. Então a UENF me encheu de paixão, eu tenho o prazer de trabalhar aqui, o que eu puder fazer para manter a UENF, ou fazer a UENF progredir, que a minha intenção é sempre fazer a UENF progredir e crescer, eu estou aí. O meu sucesso, eu vejo no sucesso dos alunos que passam por aqui. Aí eu acho que é isso, eu acho que eu quero ver o sucesso de todo mundo sempre. Eu acho que se você tem um sonho, por mais que pareça impossível, você deve insistir, lutar e batalhar. Mesmo que você não consiga realizar, mas você terá a consciência tranquila que você tentou ao máximo.